Estamos na página 29 do nosso livro didático, volume 4, capítulo 11, de língua portuguesa. Então, hoje, na nossa primeira aula, dia 30 de novembro de 2020, nós vamos dar continuidade à aula de sexta-feira, que nós havíamos começado falando da história em quadrinhos. Vocês se lembram que era uma história que falava sobre o Cascão? Que ele queria dar um baita susto no Cebolinha e acabou que o assustado foi ele? Vocês se lembram da aula? Vocês se lembram da história que nós lemos? Eu faltei na aula. Mas eu enviei a videoaula para você? Eu acho que não. Eu acho que sim. Depois a gente confirma, tá bom? Mas depois a gente confirma. Bom, então, quem não leu a historinha, pode ler agora a historinha aí do Cascão, enquanto a gente revê aqui a questão número 11, que nós já havíamos feito. Vamos apenas relembrar, tá certo? Então, pegando aí a sua apostila, abrindo na página 29. Oi. Você não me mandou. Acabei de ver. Tá, então eu vou encaminhar para você. Te peço desculpa, viu? Vou mandar para você. Então, vamos lá. Nós temos aqui, no número 11, dizendo assim: na história em quadrinhos, os personagens têm falas? O que a gente marcou como resposta? Quem se lembra? Não, né, Miguel César? Não. Miguel César fazia não com a cabecinha. Não tem falas, tem apenas imagens. E, além das imagens, nós percebemos também uma onomatopeia. Eu contei para vocês que a onomatopeia é a representação de um som, tá? Não a sonoplastia, que eu ensinei na outra aula anterior, e que vocês vão fazer no conto. Sonoplastia é você fazer o som enquanto você lê. Eu levei um escorregão, vupt, e caí e bati a cabeça no chão, bum! Viu? Isso é sonoplastia. Então, eu contei coisa e representei os dois sons da minha história contada. Isso é sonoplastia. A onomatopeia, ela é o balãozinho que aparece com um som representando algo que aconteceu na história. Perceberam a diferença entre sonoplastia e onomatopeia? Perceberam? Não, Otávio. O que é onomatopeia? Sonoplastia. Sonoplastia foi o que eu ensinei a vocês, para vocês, quando vocês vão fazer o conto maravilhoso. Igual eu acabei de fazer aqui na minha frase. Eu estava andando distraidamente pela rua, pisei numa casca de banana, vupt, levei um tombo, ploft, e bati a cabeça no chão. Tum. É os sons do... Pode falar, Igor. É os sons, tipo, quando tem algo, sei lá. É uma representação sonora dentro da sua história. Aí você fala a representação sonora, igual eu acabei de fazer, tá? Eu podia só contar. Eu estava andando distraidamente pela rua, pisei numa casca de banana, caí e bati a cabeça no chão. Pronto, contei a minha história. Mas aí a minha história com sonoplastia, olha só. Eu estava andando distraidamente pela rua, pisei numa casca de banana, caí, plaft, e bati a cabeça no chão. Tum! Pronto. Contei a história e fiz a sonoplastia. Isso é o que vocês vão fazer no sarau, que nós iríamos fazer hoje, mas nós deixamos para o nosso último dia de aula. Rapidinho. E a onomatopeia
ela é uma palavra que aparece dentro de um balão, seja no texto, seja no gibi, na história em quadrinhos, e ela representa um som. Então, a onomatopeia é uma palavra escrita e representa um som. A sonoplastia é a representação do som falada, contada. Deu para entender? E agora? Sim, melhorou? A sonoplastia, só para entender, a sonoplastia é quando você faz os sons falados, tipo... Isso! Bem, Isso. E a onomatopeia é o som escrito dentro de um balão. Entendido? Igor levantou a mão? Pode falar, Igor. Não? Cecília levantou a mão? Pode falar, Cecília. Gente, eu tirei meu dente. Oi, bem. Meu dente caiu. Faz parte. Então, vamos lá. Como podemos saber o que eles sentem ou pensam? Por quê? Porque não tem fala no gibi, mas a gente sabe exatamente como eles sentem e o que eles pensam, pela fisionomia do desenho, da imagem, pelos caracteres colocados na imagem, interrogação, exclamação, expressão facial. Então, através dessa leitura não verbal, a gente entende perfeitamente uma história. Não foi isso que aconteceu na sexta-feira? Nós não lemos um gibi que não tinha palavras escritas, mas nós conseguimos entendê-lo perfeitamente. Então, até aqui tudo certo? Podemos nos comunicar de diferentes maneiras. Quando fazemos isso sem utilizar palavras, usamos a linguagem não verbal. Então, foram imagens na linguagem, certo? E a linguagem foi passada para nós através de imagens. Então, vamos lá, todos juntos para a página Tia, 30. Oi. que dia que vai ser o último dia de aula? Amanhã na reunião com a tia Marcela, tá bom? Tá? Oi. O que é para fazer no quadrinho da 10 e a bolinha da questão 11? Eu vou mandar a videoaula para você compreenda tudo o que foi feito, tá bom, Paola? Tá? Tia, Oi. o que é para escrever como podemos saber que eles sentem e pensando? Já fizemos isso sexta-feira, Miguel. Já? Só estávamos relembrando. Não deu tempo de eu fazer. E você não disse nada. Nós percebemos a resposta pela expressão facial, pela forma como eles se comportam, pelos sinais gráficos colocados na historinha. Você está mascando chiclete ou você está terminando de almoçar, Miguel? É chiclete ou é almoço? Ah, tá bom. Então, tá bom. Então, vamos lá para a página 12. O que as expressões de Cebolinha indicam em cada quadro? Então, nós vamos olhar as expressões apenas do Cebolinha agora, tá bom? Vamos esquecer do Cascão um minutinho. Vamos olhar apenas o Cebolinha. Então, o que a expressão facial do Cebolinha está demonstrando para nós aqui no primeiro quadrinho? O que vocês interpretam? Ele está feliz? Eu acho que ele está feliz. Ele tá calmo. Está calmo, está tranquilo, está feliz, está despreocupado. Estou numa boa, né? Como a gente costuma dizer. Então, vamos pôr uma palavra aí. Despreocupado. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para ver se não quebra a palavra dessa maneira. Eu posso escrever feliz ou tenho que escrever isso? Despreocupado.
Eu posso escrever feliz? Tranquilo. Eu tenho que escrever... eu vou escrever feliz. Tranquilo, feliz, despreocupado. É o que passa para nós a imagem do Cebolinha. E a segunda imagem do Cebolinha? O que dá para a gente perceber nessa segunda imagem? Hein? Cebolinha deu uma regalada nos olhos, né? Hoje. Ele assustou com o barulho. E quando ele ouviu o barulho, ele arregalou os olhos, como quem diz, opa, o que foi isso, né? Surpreso. Ele ficou surpreso. Surpreso, atento. Tá bom? Pode ser isso mesmo. Surpreso. E no último quadrinho, o que podemos colocar? Ele tá confuso. Confuso, muito bem. Confuso, ele não entendeu nada. O que é isso, né? Esse saco aqui atrás de mim, o que é isso? Oi. Ô, tia, eu não escutei direito. Qual que é a resposta do pontinho da 11? As expressões. As expressões faciais. Nós já tínhamos feito isso sexta-feira, pessoal. Eu voltei hoje no assunto. Ah, vocês, hein? Deixando de fazer e não avisando. Agora, nós vamos ver na 13. O que as expressões de Cascão indicam em cada quadro? Agora vamos olhar as expressões do Cascão. A primeira expressão do Cascão, o que a gente interpreta aí? Ele está pensando. Pensando em quê? Olha a expressão dele. Ele quer dar um susto. E ele está pensando assim, tive uma ideia, né? Então, a gente pode pôr aí pela cara dele, tive uma boa ideia, então ele está satisfeito. Olha a carinha dele de prazeroso, de satisfeito. Lembrando de começarmos as palavras com letra maiúscula, tá bom? O segundo quadrinho, o que a gente está vendo aí na expressão do Cascão? Ele tá rindo do plano dele. Sorridente. Ele está feliz, ele está peral. Ele tá o Léo. E aqui no último, pessoal, o que a gente vê na expressão do Cascão? Hein? Assustado. Apavorado, medo. Olha lá a expressão dele. Então, ele passou do satisfeito de criar um plano infalível a feliz e com medo. Então, o assustado foi ele, né? Foi isso que nós percebemos. Agora, eu já posso apagar aqui e rolar a página para a nossa sessão tirar de letra? Sim. Ana, eu tirei print para eu fazer depois. Oi, Duda, muito bem. Oi, tia Eita. Eu já posso apagar, então? Sim, tia. Apagando em 3, 2, 1, já. Então, vamos lá. Olha agora que divertido. História em quadrinhos. Agora, chegou sua vez de criar uma história em quadrinhos. Primeiramente, decida quem será seu personagem principal. Gente, no seu gibi, na sua história em quadrinhos, o personagem principal pode ser você mesmo. Não quero que vocês fiquem preocupados quanto ao desenho. Eu sei que muitos sabem desenhar, fazem desenhos muito bonitos, mas eu não sei. Então, eu faço também história em quadrinho, eu faço desenhos, mas eu desenho boneco palito, tá? Porque eu não tenho essa habilidade de desenhar,
tá bom? Então, não se preocupem com isso, com o desenho. Vocês podem desenhar boneco palito. O que vai importar e que vai ser muito relativo nesse gibi seu serão os balões, as falas. Lembrando que eu comentei Tia, com vocês na sexta-feira, só um minutinho, que o balão de fala, ele tem a pontinha direcionada para o personagem que está falando. E o balão de pensamento, ele tem as bolinhas sendo levadas até o personagem que está pensando, tá? Então, tem essa diferença aí nos balões. Miguel César, pode falar. aqui que a gente vai, nesse quadrado aqui que a gente vai criar a nossa história em quadrinho? Não, nesse quadrado aí você vai criar só o seu personagem, tá bom? A história em Tá quadrinho vai bom. estar no caderno. Quem é outra pessoa que tinha chamado? Quem tinha chamado? Tia, Duda. Oi, Duda, pode falar. Ô, tia Liliana, esse quadro é pra gente desenhar o personagem que a gente criou na história em Isso mesmo. quadrinho? O personagem que você vai criar, você vai desenhá-lo aí neste quadrinho da página 30. Tia, mas não é pra mandar foto hoje? Ponto maravilhoso é hoje. Certo? Ah, o conto que a gente criou? É isso mesmo. Estou aguardando para hoje, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, olha, na letra A diz assim, o personagem é humano? Oi. Vamos combinar o seguinte, eu explico o gibi primeiro e vocês vão colocando a mãozinha na tela para me chamar. Assim que eu explicar, eu vou chamando vocês para vocês falarem comigo. Pode ser? Fica mais organizado e vocês farão, então, a pergunta da dúvida que vocês tiverem, tá? Então, vamos lá. Na letra A, diz assim, o personagem é humano? Se não, o que ele é? Ele pode ser um robô, ele pode ser um ET, ele pode ser uma árvore falante, ele pode ser um animal. Lembra lá das falas? Não é para vocês falarem agora, acabamos de combinar. Não é para vocês falarem agora. Nas fábulas, os animais falam. Então, tudo bem vocês criarem um gibi com os animais que falam também. Então, o seu personagem, ele não tem necessariamente que ser um humano, mas ele pode ser sim, tá? Na letra B diz assim, quais são suas características físicas? Ou seja, qual que é a cor dos olhos, do cabelo, como que ele se veste? Ele é alto, magro, ele é baixinho e gordinho, ele tem cabelos arrepiados e em pé igual cebolinha, ou ele é careca, ou ele usa chapéu. Então, característica física, é todo o modo dele de ser. Na letra C, diz, quem é o melhor amigo do personagem? Para acontecer uma historinha aí no seu gibi, você pode ter o personagem principal e quantos outros personagens você quiser. Pode ser até entre 2 só. O personagem principal e um amigo, ou um conhecido, ou um animal, tá? Qualquer coisa que vocês... Rapidinho. Não é para falar agora, acabamos de... Não, mas ainda... Onde que eu tô desenhando? Coloca a mãozinha na tela para falar antes de interromper, tá? Mas escuta eu explicar aqui o gibi primeiro e depois eu chamo vocês e vou explicar tudo de novo. Mas primeiro preste atenção, tá bom? Aí vem a letra C dizendo assim, quem é o melhor amigo do personagem? Então, foi o que eu acabei de dizer. Pode ser o personagem principal e um amigo ou um conhecido. Aí vem a letra D perguntando para você, qual é o nome do personagem? Aí você vai inventar um nome para ele. Pode ser um nome de alguém que você queira, que é conhecido, pode ser o seu nome, o que você quiser, tá? Seja bastante criativo, bastante criativa.
E na letra E, por fim, diz assim, desenhe o personagem que você criou no espaço ao lado. Então, o personagem principal... Gente, não está adiantando combinar? Que isso, pessoal? O personagem principal que você criou, ele vai ser desenhado aqui na página 30, tá? E aí, então, você vai fazer uso do personagem que você criou lá no seu caderno, quando você estiver criando a história. Ah, tia, mas precisa ter quantas páginas no meu gibi? Ah, pode ter 2, igual a historinha do Cascão. Pode ter 8, 10, 11 quadrinhos, igual a história do Cascão. Então, na historinha que nós fizemos na sexta-feira, dá para vocês tirarem muitas ideias, perceber como o gibi foi feito, os balãozinhos de fala, balãozinho de pensamento, onomatopeia, tá? Tudo isso aí. E lembrando de usar balões diferentes. Agora, então, vou chamando vocês para vocês perguntarem, todos ouvindo com bastante atenção, tá? A dúvida de um, com certeza, ajuda os outros. Então, vamos lá. Miguel, pode falar. Tia, eu tenho 2 dúvidas. A primeira, eu posso pôr o meu melhor amigo no desenho do quadrinho junto com o personagem principal? Você quer colocar os 2 aí? Pode colocar. Pode, não tem problema. E a outra dúvida, aqui embaixo das perguntas é para escrever? Você pode fazer anotações aí que vão ajudá-lo a elaborar o seu gibi. Muito boas perguntas, Miguel. Muito bem. Agora, Paola, pode falar, Paola. Paola? Paola? Paola, você está ouvindo? Acho que a Paola está conectando lá. Paola, você está me ouvindo? Paola? Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Agora sim, você tinha travado. Alô? Eu vi que tinha travado, ficou todo mundo mudo. Paola, pode perguntar. Não, tia, porque eu só estava perguntando se você estava me escutando. O som está baixo. Tem como você aumentar ele um pouquinho? Então, eu não estava escutando mesmo, não. Henrique, pode perguntar. Ô tia, mas eu tenho que fazer, por exemplo, a história em quadrinhos precisa ser obrigatoriamente no papel, ou, por exemplo, eu posso usar o aplicativo, a plataforma que eu uso, de eu criar um cenário lá legal. O som fechou, Henrique. O Henrique, sabe o que eu gostaria que você fizesse? Primeiro no papel, no caderno. E depois, se você quiser criar no aplicativo, pode criar também, que vai ficar lindo. Tá? Mas eu gostaria que você fizesse primeiro no papel. Pode ser? Eu acho que eu vou fazer isso. Isso, vai ficar muito legal. Aí eu mando a foto do papel, aí quando for a apresentação, eu apresento na tela. Muito bem, muito bem. João Augusto, pode falar. Ô tia, Oi? O gibi a gente pode fazer em dupla? Não, é individual. Não, é individual. Cada um vai fazer o seu no seu caderno. Tá bom? Miguel César, pode falar. Ô tia, eu posso fazer do gibi no caderno?
Sim, é no caderno mesmo. Isso mesmo, no seu caderno de atividades aí na sua Tá casa. bom, muito obrigada. De nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Ou ninguém mais tem dúvidas quanto ao gibi? Não. Não? Olha aqui, nós Ô, ainda tia, eu temos. queria entender o que é isso? Hã? Esse gibi. O que, Paola? Pode perguntar. Eu quero entender o que é esse gibi. Você vai entender assim que você fizer a aula anterior e ler aí a sua historinha do Cascão, que está na página 26 e 27, que nós fizemos sexta-feira, tá? Mas eu já vou mandar a aula para você, tá bom? Aí você vai entender tudo. Acabar a aula, eu faço. Isso. Então, aqui agora, na próxima página, na página 31, diz assim: decida em quantos quadrinhos você vai contar a sua história. Eu já tinha falado isso antes, né? Pode ser 8 quadrinhos, 10 quadrinhos, 11 quadrinhos. Fiquem à vontade. Não precisa ser nenhuma história grandona, viu, pessoal? 8 quadrinhos já dá uma boa historinha. Ou 11, como foi o caso da historinha do Cascão. Tá bom? E pode ter um quadro maior, onde está acontecendo mais coisas, podem ter quadros menores, tá? Pode ter quadro médio. Olhe na história do Cascão para você ver. Túlio, pode falar, você levantou a mão. Tia, Oi. se a gente quiser, a gente pode fazer uma história grande, se eu quiser. Se você quiser, pode. Fique à vontade, a história é sua, Tia, eu quero muito ver a sua criatividade, tá bom? O Túlio Diego também fez um conto maravilhoso que ficou um amor. Túlio Diego e Otávio, os dois que eu já recebi. Tia, eu posso falar? Quem? O Túlio Roberto. Oi, pode falar. Tia, Túlio Roberto. Tia, como assim? Conto maravilhoso? É o conto que você ia escrever em casa, lembra-se? Que você apresentaria hoje? Ah, tia, aquele. Eu já fiz. É para mandar a foto para mim, é para hoje. Túlio Eu vou Roberto, te mandar. pode falar. Mandar foto, tia, daqui a pouco. Túlio No Roberto, intervalo. Túlio Roberto. Ô, tia, eu esqueci o que eu ia falar. Te interromperam, né? Depois, se você lembrar, você me chama. Miguel levantou a mão? ô tia, Oi. uma pergunta rapidinho. O personagem pode ser você? Pode. Aí ele pode ser um super-herói? Então já tenho tudo em mente. Ótimo! Muito bem. Quem mais aqui que levantou a mão? Cecília? Ah, tia, eu tava levantando pra falar o conto maravilhoso. Ah, tá. Pra falar. Miguel César? Miguel César? Oxi, não levantei a mão, não. Igor? Igor? Ô tia, mas Oi. o conto maravilhoso é para apresentar amanhã na reunião de pais, certo? Não, querido. Conto maravilhoso é para apresentar no sarau. Amanhã, nós vamos ficar sabendo qual é o nosso último dia de aula. Aí, no último dia de aula, teremos o sarau e a apresentação do conto maravilhoso. Tá bom? Tá? Maria Clara. Não pode falar. Aí a tia. Já veio Maria Clara. Só um minutinho, por favor. Maria. Pode falar. Tia, eu posso fazer a historinha
aquela Eu não estou conseguindo te escutar, está muito baixo. Oi, E agora? melhorou.